Oi, oitavo ano. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar a ideia de alterações climáticas. E dentro das nossas alterações climáticas, nós vamos começar a perceber alguns focos, alguns pontos assim que a gente não percebe no dia a dia. Beleza? Vamos lá? Hoje nós vamos fazer da página 58 até a 68 e pega esse material, grifa, né? E vamos acompanhando. Alterações climáticas. Começamos. Quando a gente trabalha com alteração climática, a gente quer saber o que ocorre quando existe uma variação do clima, correto? Então vamos lá. Tanto em escala regional quanto em escala global da Terra, ao longo de um intervalo de tempo, temos como mudança do clima e mudança climática, tá? O que a gente conhece. Também são utilizados para nomear a variação do clima na Terra, ou seja, uma mudança climática, ou seja, uma mudança de clima, tá? A pessoa usa esses dois termos. As alterações no clima refere-se a mudanças de temperatura, nebulosidade, chuvas, ventos, neve e demais fenômenos meteorológicos. Quando comparados às suas médias históricas em determinada região, a alteração do clima se torna relevante quando pode modificar as características climáticas, mudando a sua classificação didática ou ecológica. Grifa aqui essa última parte que ela é muito importante para vocês. Quando a gente se refere à alteração do clima, tá? O que é o relevante dentro dela? Beleza? Vamos lá. Alterações climáticas por causas naturais têm influência externa. Sempre vai ter influência externa, tá? Sei lá, às vezes um ser humano pode ter explodido alguma coisa, ter mexido em alguma escala que ele já alterou e vai provocar algum fenômeno aí, tá? Natural. Só que todo fenômeno natural, ele tem uma mãozinha do ser humano. Vamos lá. O clima pode sofrer mudanças por causas naturais. Alguns desses fatores podem ser externos à Terra e são conhecidos como fatores externos, tá? Dentre os fatores externos responsáveis pela variação climática, podemos citar o ciclo solar, variação orbital, impacto de meteoritos, entre outros, tá? Então, toda variação, quando a gente sofre assim um clima, tá? Que o clima sofra uma variação, uma mudança de causas naturais, muitas coisas também vêm de fora do nosso planeta, tá? Vem de fora mesmo. Então, aí causa. Vamos ver primeiro o ciclo. Um ciclo solar é o quê? O planeta Terra, assim como os demais corpos do sistema solar, recebe uma parte de radiação emitida pelo Sol. A radiação pode ser refletida e parte pode ser observada se o planeta tiver atmosfera, na forma de calor, tá? Tudo isso aí vai me aquecer. As atividades solares sofrem variações de máximos e mínimos com uma frequência de aproximadamente 11 anos. Então, todo esse período aí vai ter um ciclo de 11 anos, tá? Quando as atividades solares estão em ponto máximo, observa-se maiores frequências de ventos solares e variação do campo magnético do Sol. Nesse período, é possível observar a mudança de manchas solares, tá? Grifa aqui esse último ponto para mim, gente. Vocês têm que ter isso daí no caderno de vocês. Tá? Então, nesse período é possível a observação de manchas solares. O que são manchas solares? Ó, regiões localizadas na superfície do Sol com temperatura menor do que a média do Sol, tá? Isso significa manchas solares, ó, elas aqui. Tudo bem? Uma variação orbital, tá? E o impacto de meteoritos, que tá ainda conversando com a gente sobre as alterações climáticas em causas naturais. Vamos lá. Variação orbital. O movimento da Terra em torno do Sol provoca as estações do ano. Isso a gente sabe, você já viu em geografia. Isso acontece porque cada hemisfério da Terra recebe radiação solar com intensidade diferentes durante o ano. Alguns fatores físicos externos, tais como precessão dos equinócios, excentricidade, tá, orbital e inclinação do eixo terrestre,
Quando combinados, podem provocar mudanças na duração da estação. Ok? Até aí? Que seria o quê? A do verão e a do inverno, tá? Provocando as eras glaciais. As eras glaciais ainda não são bem compreendidas, mas a mudança da incidência da radiação nos hemisférios é uma das causas possíveis. Tudo bem até aí? Então ele já está dizendo a variação orbital com o movimento entre a Terra e o Sol. Então isso daí vocês já conhecem. Impacto de meteoritos, vocês também já conhecem por geografia. O choque de um corpo rachoso com a Terra é um evento raro. A gente não vê muito falar, nossa, um meteorito vai vir para a Terra. Não, isso é raro, tá? Mas seu resultado pode mudar o clima da Terra, com certeza, né? Como teria ocorrido aproximadamente 65 milhões de anos. Esse evento poderia provocar incêndios pela Terra inteira, aumentando a emissão de gás carbônico e chuvas ácidas, prejudicando a vida terrestre, né? E o ecossistema marinho e provocando a extinção em massa, tanto de animais e seres vivos. Estima-se que um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, lembra o diâmetro, tá? Diâmetro é um ponto da minha circunferência, outro ponto da minha circunferência, correto? É aquele traço no meio dela. Então ele tem 10 quilômetros desse diâmetro. Poderia extinguir toda a vida terrestre. Acabou a vida no mundo. Esse daí dos 10 quilômetros é bom vocês grifarem, tá? Porque vai cair nas atividades de vocês, que ele pede o tamanho. Vamos lá. Alterações climáticas de causas naturais, agora com influência interna, tá bom? Além dos fatores externos mencionados anteriormente, os fatores físicos internos na Terra também podem causar alterações no clima. Dentre as causas naturais de influência interna, podemos citar a deriva dos continentes, que são os vulcanismos, que nada mais é do que variação na composição atmosférica e os fenômenos como El Nono e o El Niño. Tudo bem até aí? A deriva dos continentes. A deriva dos continentes ocorre pela movimentação das placas tectônicas. Essa movimentação pode alcançar 2 centímetros por ano. A Terra é formada por 7 grandes placas tectônicas que deslizam sobre o manto composto de rochas fundidas, né? Os continentes podem aproximar-se ou afastar-se dos polos, o que pode causar mudanças na atmosfera. Então, a ideia de placas tectônicas, vocês já viram em geografia, tá? O que a gente está tratando aí são coisas repetitivas. Então, não há muita novidade aí para vocês, mas vamos acompanhando essa situaçãozinha aí. Vamos lá. Eu tenho impacto das alterações climáticas. O livro, ele trata a ideia do El Niño e do El Niño também, tá? Deriva dos continentes, a gente acabou de ler, né, que foi sobre os impactos das placas tectônicas, que ao ano ela pode se movimentar 2 centímetros, parece nada, tá? Mas quando a gente fala da camada de placas tectônicas terrestre, é muita coisa. Se você ver, tem os vídeos no YouTube que ele mostra a movimentação e como fica a abertura. Meu, você fala assim, não, isso daí não tem 2 centímetros. Mas é muito chocante. Impacto das alterações climáticas. O estudo realizado pela pesquisadora Karen Kuhlmann mostra a relação do crescimento populacional com as mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos. Segundo a pesquisadora, a alta taxa de crescimento da população mundial está diminuindo os recursos naturais. Sim, né, gente? Porque olha a quantidade de gente que tem no planeta e olha os nossos recursos naturais como que tá hoje em dia, né? Com certeza aí já o povo tá acabando com tudo, sem sombras de dúvida, isso daí. Aí o que acontece? O que leva à maior utilização de combustíveis fósseis, correto? E, consequentemente, provoca uma mudança climática, gerando um ciclo, tá? Então, esse ciclo ele vai se renovando. Com o aquecimento global, alterações nos ambientes em que os seres vivos estão adaptados a viver mudam e podem contribuir com a extinção. Então, a gente vive sobre isso, uma extinção terrestre. O aumento da temperatura média da Terra em 1 grau Celsius
é o suficiente para provocar a alteração do clima de várias regiões. Segundo a ONU, não é? No painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos, segundo o aumento das temperaturas entre 0,3 graus e 0,6 graus. Vocês terem uma ideia, isso daí aumentou muito, tá? Vocês falam assim, ah, mas é muito pouco. É um pouco que muda todo um ciclo, tá? Então ele mexe com toda a vida terrestre, tudo, desde o clima, vida terrestre, animal, todo mundo aí. Então isso são interferências do quê? São causas climáticas naturais, só que internas. Então nós temos dois focos aí. Nós temos a externa, fora do planeta Terra, e a interna. Na hora que essas duas se chocarem, aí acaba tudo. Tudo bem? Vocês têm aí agora o estudo, né? Vou fazer que nem da última atividade com vocês aí que a gente trabalhou. Vocês têm o estudo da página 64, que são as atividades do que a gente está comentando agora. Vocês têm a página 65 e na página 66 a 68 vocês têm o que já conquistei. Aí a gente finaliza essa parte do livro, correto? Semana que vem eu volto com a correção, tá? Da página 38 a 65 e para outra semana eu deixo as conquistas para vocês. Tudo bem, turminha? Então, todo mundo estudando, todo mundo acompanhando aí. Qualquer coisa me chama, tira dúvida e a gente vai conversando. Tchau, turma. Se cuida. Bom estudo.